Convidá-los a abrir nossas Bíblias no Salmo 1, Salmo 1, a partir do... Eu lerei todo o capítulo, são 6 versículos. Salmos 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre felicidade. Felicidade. A felicidade tem sido algo que tem consumido o nosso tempo. A busca pela felicidade tem sido algo que tem causado em nós muitos vexames, muitas preocupações, muitas buscas. É por isso que a Bíblia ela trata da questão da felicidade tanto no Antigo como no Novo Testamento. Especificamente o salmista aqui se refere ao homem feliz. Jesus em Mateus capítulo 5 ele traz o sermão da bem-aventurança, o sermão da felicidade. Mas hoje eu quero falar a partir desse texto. O que é a felicidade? O que nos motiva a vivermos? A felicidade nem sempre é igual para todos. Às vezes o que é felicidade para mim não é felicidade para você. Porque nós vivemos em um mundo envoltos de valores, de princípios morais, éticos, diferentes. De manhã cedo lá no Pernambuco, a felicidade é se encontrar com um prato de cuscuz. Aqui em São Paulo é um café com leite e um pão na chapa na padaria da esquina. Nós temos valores diferentes. Às vezes a gente fala apenas de alguns quilômetros de distância. A felicidade, quando falamos de fé, é a vida eterna. É viver eternamente adorando, louvando a Deus. Cantando naquele coral maravilhoso, andando em ruas de ouro, de cristais. A verdadeira felicidade que se busca no islamismo são 7 virgens lá no céu. A felicidade ensinada pelo espiritismo é o aperfeiçoamento da vida. É você morre, reencarna em outro ser, morre e reencarna, e você vai vivendo, segundo eles, um conceito de busca da perfeição que é o êxtase, que é a felicidade plena. A felicidade para algumas pessoas é um carro 0 km, para outros é uma casa, para outros é um bom casamento, para outros é o divórcio, e vai indo. O que é a verdadeira felicidade? Esta semana nós nos encontramos com a semana do Carnaval. Em 2014, quando eu estava lá nos Estados Unidos, a gente estava em uma loja, comprando um terno, e tinha um vendedor que falava um pouco de português. E ele começou a falar, vocês são do Brasil? Somos do Brasil. E ele começou a falar, e ele falou assim, o meu sonho é ir no Brasil para ver o Carnaval do Brasil. E ele começou a descrever aquilo que ele desejava encontrar aqui. E nós vimos essa semana o sonho de muitas pessoas sendo manifesto nas telas da TV, nos outdoors, nas mensagens da internet, o Carnaval. Nós tivemos 1.385 acidentes nas rodovias federais com vítimas, 45 mortes em rodovias federais, 25 mortes no estado de São Paulo, das rodovias de São Paulo, 62 assassinatos no Pernambuco, 32 assassinatos no Espírito Santo, 41 na Paraíba, 45 em São Paulo. Se nós juntarmos todas essas mortes, a gente passa de 1.000 mortes. Pessoas que estavam buscando a felicidade. Encontraram a morte, um acidente, a fatalidade. O crime que mais se contabilizou nesses últimos 3 dias foram tentativas de estupro. E a gente fala, o que é felicidade? Felicidade é aquilo que desperta em nós uma força, às vezes até sobrenatural, para buscarmos fazer alguma coisa. A felicidade é algo que o nosso ser, ele busca, ele deseja, ele quer, ele sonha. E a felicidade, às vezes, ela pode ser passageira, pode ser algo repentino,
mas pode ser algo que se busca por muito tempo. O que tem nos motivado a viver? O que se define para você como felicidade? O salmista aqui neste texto, ele quer definir o que é a verdadeira felicidade. A felicidade não é um momento, a felicidade não é um instante, a felicidade não é algo que pode se buscar. É por isso que o salmista aqui ele vai definir como a felicidade é um estado de ser, é um estado de espírito. Então primeiro ele diz que o que não é ser feliz. Ele começa falando que o homem feliz não anda no conselho do ímpio. E quando ele diz que o homem feliz, que a pessoa feliz, ele não anda no caminho do ímpio, ele está falando, no conselho do ímpio, ele está falando, ele não permanece nesse lugar. Ele, esporadicamente, ele não anda segundo o conselho do ímpio. Porque andar significa uma associação casual ou passageiro com aqueles que estão fora da sintonia de Deus. Então o salmista diz que o homem ele não pode ser feliz quando ele anda destituído da presença de Deus. Não se encontra felicidade quando você não tem sintonia com Deus. Então a primeira coisa que o salmista diz é que o homem feliz, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. E andar quer dizer ocupação. É o que você está fazendo. É esporadicamente você passar por aquele caminho. É você se dispor a fazer isso. Então, a primeira coisa, esse é um diácono de verdade. A primeira coisa que devemos observar para buscar, para sermos realmente homens felizes, é não andar segundo o conselho do ímpio. Porque o ímpio, ele nos aconselha. Porque o ímpio, todos os dias, ele tenta falar de coisas interessantes para a gente. Ele diz, eu faço, você também pode, rapaz. Mentir é fácil, não é mentir, é apenas omitir a verdade. Pecado? Não. Esse negócio de pecado era lá no passado. Nós apenas cometemos atos falhos. Vamos viver a vida. Vamos aproveitar. Olha, faz isso. Conselhos, conversas que tentam nos afastar do propósito de Deus. Às vezes nós somos desafiados e somos chamados de pessoas frouxas, pessoas mole, medrosas, covardes. Porque às vezes não temos a mesma coragem de praticar o pecado e os erros que o ímpio comete. Somos desafiados. Porque a felicidade do ímpio está naquilo que ele faz. A felicidade do ímpio está em pecar agora e pecar daqui a pouco e pecar amanhã. Lá no Pernambuco tem um ditado que diz que nos lugares onde tinha homens fortes, matava-se um hoje e deixava o outro amarrado para matar amanhã. O ímpio, ele comete um pecado agora e já deixa o pecado amarrado para cometer daqui a pouco. O ímpio é um caminhão de ladeira abaixo sem freio, desgovernado. É uma besta montada por Satanás para pecar. E para nos ensinar, para nos aconselhar a pecar. Não há controle no ímpio. Então, o salmista diz, não há felicidade em escutar o conselho do ímpio e andar em seus maus caminhos. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A felicidade não está em seguir os conselhos do ímpio, mas a felicidade está em andar na palavra do Senhor, em ter os seus passos guiados pela luz da palavra, é ser conduzido pela verdade e em busca da verdade. Ele diz que o homem feliz, ele não se detém no caminho do pecador. E deter-se quer dizer, é uma comunhão contínua com pessoas que são continuadamente pecaminosas em atitudes e atos. Deter-se, estar preso, tirar a sua atenção, chamar o seu olhar, ouvir o conselho e começar a olhar, achar interessante. Ah, mas isso aqui dá para fazer. Isso aqui é possível. Olha, eu posso comprar e não pagar. Eu posso xingar o irmão, eu posso fazer uma fofoquinha ali contra a irmã, eu posso maltratar o outro, não tem problema não, é coisa da vida, eu sou assim mesmo. Às vezes a gente começa a se deter no caminho do mal, às vezes a gente começa a se envolver com as coisas erradas, e aquilo começa a fazer parte
do nosso dia a dia. Mas o pecador, ele tem um caminho que leva-o para a morte, não leva para a felicidade, não leva para a vida eterna. Então o salmista diz: cuidado, não se detenha, não deixe-se dominar por esse caminho do pecador, por essa prática de fazer o mal continuadamente, por essas pessoas que desrespeitam os mandamentos do Senhor, que vivem para satisfazer os seus desejos, os desejos da carne, as concupiscências da carne, as obras da carne. Eu ouvia o governador de São Paulo fazendo essa semana um comentário, e alguém perguntou para ele: governador, se o senhor fosse o júri, qual a nota que o senhor daria para determinada escola de samba? Ele falou 0. Porque é inaceitável que uma sociedade que seja defendida pela polícia, que é alguém que arrisca a sua vida para defender a sociedade, vai às ruas e faz um desfile contra esta força do Estado que está para servir e proteger. E elogia os seus inimigos, o crime, aqueles que vieram para matar, roubar e destruir. Veja que o mundo, ele já caminha no caminho do pecador. O mundo já se deteu a estas coisas. Quando alguém sai em praça pública e elogia um assassino, um bandido, alguém que mata, alguém que tem a sua similaridade com Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Quando alguém diz: não, esse é o meu ídolo, tem alguma coisa muito grave acontecendo aí fora. Isto é sério. É porque o pecador, o ímpio, o prazer dele está em coisas do aqui e agora, em coisas passageiras. Quando Paulo diz que o mundo jaz do maligno, quando Jesus afirma que o príncipe deste mundo governa, nós vemos o mundo sendo seduzido por essa ideia, por esse conselho. Como é que você vai olhar para alguém e falar: você é um bandido, eu te elogio, você merece a liberdade, você é vítima da sociedade. Aí você sai ali fora, essa mesma pessoa coloca um revólver na sua cabeça, toma o celular e aperta o gatilho e te mata, tira a tua vida, ou te espanca. Ou lá na esquina vai pegar uma droga e vai oferecer e vender para o teu filho, teu neto, alguém que você ama, teu sobrinho, para consumir aquela droga e depois cometer um assassinato, um suicídio. Dá para entender como a sociedade está? Isto é felicidade para a sociedade. É por um instante defender alguém que pode que tirar a sua vida, que entrar na sua casa e roubar, e incrimina aquele que deveria ser o representante da lei. O conceito de felicidade do mundo é muito diferente do nosso. Os valores de felicidade do mundo estão com base no pecado. A estrutura da felicidade do mundo é satisfazer os desejos da carne. Não importa o custo disso. O salmista diz: o homem feliz também não se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar implica em que a pessoa já estar à vontade no meio daqueles que zombam de Deus e da religião. Assentar-se quer dizer estar à vontade. É quando você senta na sua casa, no sofá, e liga a TV e fica naquele sofá bem confortável. Você fica ali 1 hora, 2, 3, 4, 5. E se depois do filme tiver o jogo do seu time do coração, aumenta mais 2 horas. Vai para 6 horas, 7, sentado confortavelmente. Assentar-se quer dizer tomar uma posição que agora você está sossegado, que você está em conformidade com a situação. O salmista diz: o homem feliz não se assenta na roda das coisas. É olhar para si e perceber e entender que você não anda desta forma. A receita é, pelo contrário, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que felicidade aqui. Ele começa falando que o homem feliz, ele diz que o homem feliz, ele não tem prazer nas coisas do mundo. Ele não tem prazer no caminho do pecador. Ele não olha para o ímpio, ele não olha para o escarnecedor, ele não sente prazer por estas coisas, mas pelo contrário, o prazer dele, que é aquilo que lhe satisfaz. Prazer é estado de vida. O prazer é aquilo que nós devemos fazer continuadamente, porque ele diz: o seu prazer é estar em meditar na palavra de Deus dia e noite.
o tempo todo. Então veja que felicidade, ser feliz não é buscar o momento. Ser feliz não é por alguns minutos. Ser feliz é estar feliz. Então é por isso que ele vai usar a palavra prazer. Prazer contínuo, dia e noite. O princípio da sabedoria é obedecer a Deus. O princípio para uma vida feliz é atentar e obedecer à palavra de Deus. Não existe felicidade longe de Deus. Não existe momentos felizes fora da comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos conduz a uma vida de intimidade com Deus. Porque o homem não busca o seu prazer em autorrealizações. Uma vida de prazer não está naquilo que fazemos para nos satisfazer, mas uma vida prazerosa está em viver para satisfazer aquele que nos chamou. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a servi-lo, a adorá-lo, a obedecê-lo, a viver nesta vida para Ele, buscando uma vida futura também na presença dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Então a felicidade não está em buscarmos coisas que nos satisfazem a carne, os desejos do coração, não. O verdadeiro prazer está em obedecer a Deus. A vida, a felicidade do homem está em ter comunhão com Deus e viver para Ele, e por meio dEle. Essa é a grande dificuldade do pecador, do ímpio, do escarnecedor. Primeiro, porque ele vive para satisfazer os desejos do seu coração. Segundo, ele anda nos conselhos deste mundo. E terceiro, a sua mente já está corrompida. Ele não tem esperança da vida eterna. Ele não reconhece a santidade de Deus. E ele não observa a palavra de Deus. Nisto é a infelicidade. Mas o salmista diz, pelo contrário, o homem feliz tem prazer na palavra de Deus. E o que é ter prazer na palavra de Deus? É ter ela como êxtase para a nossa vida. É nos alegrarmos nela. É vivermos por ela, é obedecê-la. Mas obedecê-la não é por sacrifício, não é obedecê-la por obrigação, é obedecê-la por prazer. É gostoso, tem que ser gostoso servir ao Senhor, tem que ser prazeroso ler a sua palavra de dia, ler de noite, né? A palavra original diz remoer a palavra de Deus o tempo todo. Era quando aqueles animais pegavam alguma coisa, colocavam na boca e ficava minutos e minutos remoendo, ele engolia e o seu organismo, o seu intestino ainda ficava remoendo até por completo digerir tudo. Meditar quer dizer remoer, fazer com que as nossas entranhas sintam isso. É você meditar, é você pensar, é você ir pensando na palavra, meditando nela, até o ponto que ela se torne parte de você, a sua mente e o seu coração se convença por ela. Esses dias eu estava ouvindo o hino no carro, e esse hino ele tem marcado a minha vida. A primeira vez que eu ouvi ele foi lá em Atibaia, a segunda vez que eu ouvi ele no sábado, no domingo, eu comecei a ouvir ele, quebrou o vidro do carro. Esses dias eu estava num momento assim difícil, eu comecei a ouvir esse hino, a bondade de Deus. E eu comecei a pensar, sabe, Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, o seu amor é tão grande, que Ele nos deu a salvação e às vezes eu me constranjo em pedir outras coisas para Deus, porque Ele me deu o que realmente eu preciso, a salvação, eu não preciso de mais nada. É por isso que Paulo diz, quando alguém falava, Paulo, você fala de um evangelho de liberdade, mas são tantos cristãos presos. Paulo, você fala de um evangelho de vida, mas são tantos corpos jogados pelas ruas de Jerusalém. Paulo, você fala de alegria, mas são tantas famílias destruídas, tomadas, maridos assassinados, esposas tomadas dos seus lares, filhos tomados dos seus pais. Você fala de liberdade, Paulo disse, e Paulo responde apenas assim, a sua graça me basta. A felicidade não está em coisas, a felicidade está em servir ao Deus Todo-Poderoso. A felicidade está em ler a sua palavra e aceitá-la. A felicidade está no prazer de vir à igreja aos domingos de manhã, aos domingos à noite e ofertar e falar assim, Senhor, hoje é domingo, que bom, que maravilha, eu vou para a tua casa, eu vou te adorar junto com os meus irmãos, eu vou prestar um culto a ti. Isso tem que ser motivo de extrema alegria. Acordar cedo no domingo, primeiro dia da semana. Eu vou entregar ao Senhor a primazia do meu tempo. O primeiro dia da semana, as primeiras horas.
na presença dos santos, aqueles que foram resgatados do mundo com o sangue do teu Filho, que são justificados como eu. Deus, eu vou estar na tua casa e vou te adorar, eu vou te louvar. Irmãos, isso deve nos motivar a uma felicidade plena. É quando nós lemos a sua palavra e diz que nós devemos confessar os nossos pecados todos os dias. É quando nós devemos amá-lo mesmo nos momentos de adversidades. É quando nós lemos e ele diz assim, olha, ainda que o choro dure uma noite inteira, uma noite escura, uma noite de medo, uma noite interminável, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a gente passa pelo vale da sombra da morte feliz. Não é porque somos masoquistas, é porque sabemos que Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Ele estará com você. Se tiveres que passares pelo fogo, Ele passará com você. Se tiveres que passar pelas águas da turbulência, do sofrimento e da morte, elas não te afogarão. Nós temos esperança. A palavra está aqui, nós temos que apenas ler, meditar nela, aprender com ela, deixar ela mudar a razão da nossa vida. Agora, enquanto nós vivermos nos nossos limites da soberba e do egoísmo, enquanto eu viver em conformidade com o meu conhecimento, com as minhas determinações, com as minhas condições, eu serei uma pessoa extremamente infeliz. Sabe por quê? Um dia eu fui no rodízio, vim lá do Pernambuco, fui para o Paraguai de ônibus, parou na churrascaria, rodízio, carne à vontade, eu matuto, não sabia o que era rodízio, enchi um pratão de arroz, feijão, ovo, um pedacinho de peixe, desse tamanho, me matei para comer aquilo, mas comi, feliz. As pessoas que estavam à mesa do meu lado, nós saímos e fomos pagar, e a pessoa que estava na minha frente pagou o mesmo valor que eu. Falei, impossível. Você comeu carne, você comeu frango, você comeu linguiça, você comeu queijo assado, você comeu javali, e eu só comi arroz, feijão, ovo e um pedacinho de peixe. Por que você está pagando o mesmo preço? E ele falou assim, é porque quando você entra aqui, todo mundo paga o mesmo preço, pode comer o que quiser. Às vezes nós estamos no reino do amor do Filho do Pai, nós estamos embaixo da sua graça, nós somos as meninas dos olhos de Deus, estamos embaixo das asas de Deus, nós estamos escondidos no esconderijo dele, e nós não desfrutamos dessas bênçãos. Sabe por quê? Porque a gente continua querendo colocar limites. Um dia a gente é crente e outro não. Uma hora a gente é crente e uma outra hora não. Uma hora a gente busca a Deus, uma hora a gente abençoa, uma hora a gente amaldiçoa. Às vezes a gente ainda vive tão envolto nos nossos costumes, na nossa cultura, na nossa forma do eu ser, que nós não desfrutamos de uma verdadeira vida feliz. Nós temos que viver como Paulo nos ensina. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais para o mundo, vivo para Cristo. Eu já morri para o mundo, mas eu fui ressuscitado junto com Cristo. Então o salmista diz, o nosso prazer, a nossa verdadeira alegria está na lei do Senhor, e vamos meditar nela dia e noite. Porque se nós meditarmos na palavra do Senhor dia e noite, nós seremos como árvore. Ele não fala de uma semente que vai ser plantada. Ele não está falando aqui de um galho que é enxertado à oliveira. Ele está falando que é como árvore plantada, que alguém plantou no lugar certo, à beira do ribeiro da água. E geralmente ali, toda a margem de rio tem uma terra fértil, porque ela é composta por adubo que de vários anos, de várias enchentes, que vai trazendo compostos de terras diferentes, com proporções diferentes, e vai formando ali uma terra para ser plantada, e tudo o que plantar naquela terra, ela produzir. Você pode olhar sempre terras secas. No meio da terra seca sempre tem um córrego de água, e sempre na lateral das águas, mesmo margeando as terras secas, tem árvores. Porque elas ali estão, às margens do rio, porque ali é uma terra fértil, pela água e pela história, pela composição daquele solo. Então o salmista, ele conhecia muito bem de agricultura. Então ele diz, você será como árvore plantada no lugar próprio, onde tem vida. E você receberá a recompensa, o tempo das estações que foram determinadas por Deus. Dará o seu fruto no tempo certo.
O que o salmista está falando é quando nós meditamos na palavra de Deus e vivemos por ela, e ela muda a nossa vida. Nós somos homens e mulheres felizes porque dependemos de Deus, porque nós não dependemos do acaso, mas nós somos plantados por Deus, nós somos estabelecidos por Deus, e a nossa vida ela produz fruto, e os frutos são dignos de arrependimento. Você foi plantado por Deus às margens de um rio, no ribeiro, para produzir frutos. Isto é o resultado daquele que realmente ama a sua palavra. Agora, se você não tem sido cuidado por Deus, se a sua vida ainda está em meio a tempestades, a falta de água, a excessos de água, a pragas, você tem que parar um pouquinho e ver se você está andando segundo o conselho dos ímpios, se você ainda está andando no caminho do pecador, e se você de fato não tem se assentado na roda dos escarnecedores. Há bênção na presença do Senhor. Há promessas àqueles que andam intimamente ligados ao Senhor, em obediência à sua palavra. Agora, se nós não temos o cuidado de entregar o dízimo ao Senhor, aí tem gafanhotos, tem pragas. Se nós entregamos o dízimo, se nós somos fiéis ao Senhor, há bênçãos. Porque ele diz, eu abrirei as portas do céu. Se nós vivemos em santidade ao Senhor, se nós temos entregado a nossa vida plenamente ao Senhor, descansado nele, porque ele diz, vós que estáis cansados e oprimidos. Esse não é um chamado apenas para quem está lá fora, mas é um chamado para quem está perto. Você está cansado, a vida está difícil, as lutas estão maiores do que as suas forças. Fala assim, Jesus, empresta um lado do seu colo, porque eu quero sentar no teu colo. Está difícil, não estou mais conseguindo. Me carrega no colo. A responsabilidade com o Senhor, mas o teu jugo é suave, o fardo é leve. E ele diz assim, você encontrará em mim descanso para a vossa alma. Irmãos, às vezes nós temos que pedir o colo de Jesus. Às vezes a luta é maior do que a nossa capacidade. Às vezes a perseguição é mais forte do que a nossa capacidade de correr. A gente tem que lembrar, Senhor, eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro. Está difícil, o vento está soprando, tem uns meninos aí jogando pedra nas frutas, está machucando. Socorre-me. Tem aquela frase do filme de Lutero, quando o mentor dele diz para ele, Lutero, quando as coisas estiverem difíceis, fala assim, Senhor, sou teu, salva-me. Às vezes a oração é apenas isso, 3 palavras, Senhor, sou teu, né? Salva-me, 4 palavras. Às vezes nós temos que pedir o colo do Senhor. Às vezes nós temos que ir para mais perto dele. Porque a felicidade está nele. A felicidade está em fazer a sua vontade. A felicidade está em andar com ele. Eu me alegro em Davi quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi está falando assim, não tem problema não. A morte pode vir, a sombra pode me cobrir. Talvez a minha voz esteja difícil de chegar a ele, porque haverá uma sombra da morte por cima. Mas mesmo assim, eu continuo confiando. Irmãos, eu quero parar aqui. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui não é a teologia da prosperidade, não. Quando nós fazemos as coisas confiando em Deus, com justiça, observando a sua palavra, nós seremos bem sucedidos. Hoje foi falado aqui na escola bíblica sobre trabalho. E quando nós olhamos para homens, mulheres, cristãos, que a sua alegria estava em servir ao Senhor, eles se destacaram em suas profissões. Eles foram bem-sucedidos em seu trabalho. Se olharmos para a história, veremos grandes homens e mulheres de Deus que foram bem-sucedidos em seus trabalhos, porque professavam o nome de Jesus, porque honraram o nome do Senhor, porque viviam verdadeiramente para serem felizes em Cristo. A verdadeira motivação estava na meditação da sua palavra. E tudo o que faziam eram inspirados pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardarei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Em outras palavras, o salmista está falando, todas as respostas, Senhor, elas estão no meu coração, porque a tua palavra está escondida nela. Vamos viver uma vida feliz. Feliz. Ah, pastor, não vai ter desemprego, não vai ter luta. Vai ter prova. Vai ter perseguição, vai ter morte,
vai ter injúria. Felizes são vocês quando intentarem todo mal contra vós, quando mentirem contra vós, quando perseguirem vocês. Por amor de mim, vocês são felizes. Há luta, há adversidade, mas o que importa é sermos felizes, em meditarmos na sua palavra e vivermos por meio dela, é termos a certeza de que somos verdadeiramente plantados às margens do rio do Senhor. E Ele nos alimenta com a água da vida, e nós seremos árvores que produzirão frutos no tempo certo. Quer dizer, respeitando a vontade daquele que é o verdadeiro agricultor. Tem um irmão lá da igreja Filadélfia, o engenheiro Marcos, ele é agrônomo. Ele poderia nos dar uma aula sobre isso e falar assim, o agricultor ele consegue inclusive mudar o tempo da plantação, dela produzir, dela dar o seu fruto, a quantidade de água a mais ou a menos, a quantidade de luz a mais ou a menos, faz com que ela se adeque e ela possa produzir em tempos que é fora do tempo. O agricultor tem esse poder. O Senhor tem o poder sobre as nossas vidas. E no tempo dele, estabelecido por ele, já predeterminado por ele antes da criação dos séculos, ele fará com que nós venhamos a produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. E isso será para a glória de Deus. A nossa felicidade não está nas coisas passageiras. A nossa felicidade não está em satisfazer a vontade da carne, mas em viver a vontade de Deus, em fazer a sua vontade. E a verdadeira felicidade, ela iniciou-se no dia que você se encontrou com Cristo. E ela se estenderá por toda a eternidade a uma vida na presença do Senhor. Não vamos, irmãos, andar segundo o conselho dos ímpios. Não vamos nos deter no caminho dos pecadores, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Isso é perca de tempo. Isso apenas nos levará à condenação eterna, ao sofrimento desta vida e ao sofrimento eterno. Que Deus nos abençoe. Sejamos homens e mulheres verdadeiramente felizes para a glória do Senhor.